E aí você está deixando de vender porque está com vergonha de se posicionar, está com vergonha de dizer que você é escritor do livro tal. Se você está com essa mentalidade, destrave isso agora. E como é que você vai destravar isso? Usando o método DPV. Porque o método DPV ele gera um desejo muito antes do que você imagina. O método DPV te ensina a se posicionar desde o primeiro dia que você pensou em escrever o seu livro. O método DPV, ele te ensina a se posicionar, a se mostrar para a comunidade, para as pessoas próximas a você, que você é um escritor. O método DPV ensina você a escrever com intencionalidade nas redes sociais para as pessoas, para que os seus seguidores, para que as pessoas despertem a curiosidade. Mas, quem é essa pessoa? Gisele acabou de falar, Dona Zeli vendeu para pessoas que nem seguiam ela na rede social, começaram a seguir ela depois que ela falou no lançamento o arroba do Instagram dela, porque ela se posicionou, ela não teve medo de falar qual era o objeto de transformação do livro dela. E aí vem o que a gente está falando para vocês dessa questão do posicionar, a importância desse posicionar, a importância de você estar aparecendo, que é despertar o poder da pré-venda estratégica, né? O segredo, né? Às vezes o pessoal vem e pergunta assim, mas qual é o segredo para o lançamento ter sucesso e tudo mais? Então, assim, vou dizer para vocês que o lançamento, o segredo dos grandes lançamentos, ele não está no dia do lançamento, mas sim no tempo em que antecede esse lançamento. 1 mês, às vezes 2 meses, já que antecede. É aqui que entra o conceito da pré-venda deste livro, né? Tem que pensar no aquecimento desses seus leitores para despertar o desejo deles, a curiosidade deles, para que eles tenham interesse em comprar, para que eles estejam fazendo fila, para que eles comecem a perguntar no seu perfil assim, quando vai abrir a venda do teu livro? E a gente trabalha uma estratégia bem legal de pré-venda, que quem estiver com a gente na Masterclass da semana que vem, a gente vai explicar exatamente qual é o pulo do... E aí, quando você traz essa questão do poder da pré-venda estratégica, né, você já começa a pré-venda mesmo antes de ter o livro. Você começa a pré-venda lá enquanto você está escrevendo o seu livro. Você começa a pré-venda quando você lança o projeto na rede social para sua audiência. Você começa a sua pré-venda quando você fala que você está escrevendo um livro, porque você está gerando o desejo e gerando a curiosidade das pessoas. Mas espera aí, como assim o Jefferson está escrevendo um livro? Sobre o que ele está escrevendo. E aí você vai lá e coloca na rede social trechos do livro, você faz com que esses seguidores, essas pessoas comecem a participar do projeto de venda do seu livro. Mas, em se tratando de pré-venda, existem 3 coisas fundamentais que você precisa entender. Primeiro é validar o interesse. Você descobre se o tema realmente conecta com o público. E como é que você faz isso? Você precisa entender quem é seu público. Você precisa conversar com algumas pessoas ao seu redor, do tipo assim, nossa, eu estava pensando em escrever um livro sobre a minha transição de carreira. Gisele, o que tu acha? Tu acha que tem conexão? O que tu acha das pessoas que tu conhece, que estão naquela fase de desanimadas com o CLT e então já pensam em empreender? Tu acha que seria legal escrever a minha transição de carreira? Aí você vai lá, ô Joãozinho, olha só, estou pensando em escrever um livro sobre a minha transição de carreira, e aí eu queria... O que tu acha, assim? Tu acha que as pessoas... Vale a pena mesmo escrever esse livro? Tu acha que as pessoas que vão comprar? Você acha que aquela pessoa que está lá, sei lá, desanimada com o emprego, com o salário dela, ou que já ganhou não sei quantos aumentos de salário elas querem? Ou você acha que aquela pessoa que sempre falou em empreender, se eu escrever esse livro, vai conectar? Validar é isso, é conectar com o público, conectar com as pessoas. Faça perguntas, sejam para pessoas em conversas, seja na rede social, seja em grupos, comunidades de outros escritores.
você precisa validar se o tema ele é bom. Eu falei só de transição de carreira, não falei nem do nome do livro. Falei de transição de carreira e sobre empreendedorismo. São temas que estão relacionados ao meu primeiro livro. E aí depois, fazer caixa. Você usa o dinheiro da pré-venda para custear a própria gráfica e o seu livro se paga sozinho. Para quem não entende o que é pré-venda, vou falar para você agora. A pré-venda é você vender o seu livro sem você ter ele nas mãos. E aí, como é que você faz a pré-venda? Quais são as dicas? Quais são os recursos? Nós vamos falar lá na Masterclass, na quinta-feira da semana que vem, no dia 16 de julho, às 19 horas. Não vamos falar aqui. Hoje o nosso objetivo é despertar a sua curiosidade e o seu interesse de estar lá com a gente. Como é que eu faço isso, Jefferson? Nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, depois que a live finalizar, porque se eu colocasse agora, você estaria clicando já indo lá, mas para você entrar e participar da Masterclass, né? E aí o terceiro ponto fundamental que é importante para você entender e validar é o quê? Criar antecipação. As pessoas gostam de fazer parte de algo exclusivo. E como você faz com que as pessoas sintam-se pertencentes, sintam-se parte desse algo exclusivo? Você pode fazer convites estratégicos para as pessoas, para que as pessoas adquiram o seu livro antes do lançamento, por exemplo, da venda do seu livro. Porque, afinal de contas, se eu comprei o livro antes da Gisele, é porque eu sou mais especial por escritor que me vendeu. Ou se ou até a Gisele... mesmo sou mais esperto, né? Ou até mesmo sou mais esperto do que ela, porque eu garanti o meu antes dela. A pré-venda, gente, nada mais, nada menos é do que você criar essa antecipação. É você fazer com que as pessoas entendam o quê? Que elas estão tendo um benefício antes das outras pessoas, né? É outra coisa que acontece quando você faz uma pré-venda estratégica, é que você sai daquele peso do será que o meu livro vai vender? Sabe aquela história? Eu não vendo porque eu não sei se ele vai vender ou não, para uma situação em que você sabe que já tem gente esperando para receber o seu livro. Então, você tira um peso das suas costas, você sabe que aquela tua obra ela está sendo aguardada, né? E acaba também, né? Acaba finalizando um pouco o risco financeiro do autor independente, que é aquela coisa, é o medo de, poxa, eu invisto muito para poder fazer uma tiragem, e se eu não vender, essas caixas vão ficar todas dentro da minha casa, né? Mas como a gente falou, como você pode fazer essa pré-venda, estratégias maiores para essa pré-venda, são cenas do próximo capítulo, na semana que vem, na nossa Masterclass, né? Mas o mais importante, né, Gi, acho que é essa questão do fazer o caixa, né? Por exemplo, você investiu, o escritor investiu para fazer todo o projeto editorial, e agora ele tem que ter o dinheiro para fazer a impressão dos livros. Isso o método DPV deixa muito claro para quem seguiu os passos do método DPV. Ficou muito claro que, assim, caramba, eu jamais imaginei que eu pudesse vender sem ter o livro em mãos. E aí, quando ele viu, ele estava com caixa, com bom caixa para poder fazer a compra dos livros, né? E, por que não, ter ali um caixa para poder fazer um bom planejamento do lançamento do livro dele, né, Gisele?